Capítulo 81 Stone Seed. Ao longo da estrada da montanha que liga a região selvagem a Stone Seed, uma enorme besta de cor marrom avançava como um rolo compressor vivo, esmagando tudo sob seus passos pesados. A cerca de 30 metros à frente do superior que se aproximava, um treinador corpulento e de ombros largos cambaleou para trás, lutando para recuar. Sua respiração vinha em suspiros irregulares enquanto sentia os tremores se propagarem pelo chão e pelas paredes rochosas. Meu, que diabos é aquilo lá em cima? Um Pokémon de nível de ginásio? Que tipo de lunático faria isso? O treinador rechonchudo continuava murmurando enquanto cambaleava para trás. Atrás dele, um homem baixo e atacado puxou seu braço, arrastando-o com toda a sua força. Cala a boca, Brão. Se você não se mexer mais rápido, nós dois morremos. Rosnou Camille, puxando com mais força. Brão continuou resmungando. Será que foi a liga? Droga, os idiotas lá na frente nem conseguiram decidir se o alvo era seguro para atacar. Se mataram como amadores. Lixo inútil. Diga mais uma palavra e eu te deixo aqui, disse Camille, irritado. Ele agarrou a cintura de Brão, procurou até encontrar uma pokébola e a jogou. Com um clarão de luz, um hipodon emergiu. Sua pelagem cor de areia se camuflava perfeitamente com a tempestade enquanto ele descia, permitindo que os dois homens subissem em suas costas largas antes de partirem em disparada. Com a enorme besta atrás deles estava agora a menos de 10 metros de distância. Mais um instante e eles seriam esmagados. Brown não teve tempo de reclamar do tratamento brusco de Camille, ele simplesmente se agarrou às costas do Pokémon, escondendo o rosto para evitar a areia que voava. Que diabos é aquilo? Ele gritou por cima do vento uivante. Um inferior de nível de ginásio? Que tipo de psicopata? Pare de tararelar, seu desgraçado. Com certeza é um treinador da liga. Eles estão aqui para dar uma geral em Stone Seed. Precisamos avisar o chefe. Em meio aos seus frenéticos palavrões, Ipudum galopava pela tempestade de areia, desviando de outros caçadores de mantos amarelos e seus Pokémon. Finalmente, a trilha na montanha chegou ao fim, dando para uma escadaria de pedra amarela e empoeirada a entrada para Stone Seed. Metade da escadaria estava enterrada na areia, mas nem Brão nem Camille se importaram. Eles incentivaram seus Pokémon a seguir em frente, mergulhando direto nas ruas varridas pelo vento. Pares de olhos cautelosos espreitavam pelas janelas enquanto passavam. Numerosos Pokémon faziam guarda do lado de fora das portas, seus treinadores prontos para defender seus lares de intrusos. Nessa tempestade caótica, os treinadores selvagens e imprudentes haviam preparado o cenário, as regras deixaram de existir. Enquanto Hippowdon desaparecia na distância, mais Pokémon invadiam as ruas, Yorn, Stunfisk, acompanhados por uma multidão de treinadores que se dispersavam em todas as direções. Os tremores sob a cidade se intensificavam. Dentro das casas, os moradores da cidade observavam com medo. O que está acontecendo lá fora? E o que mais? Mais ratos de esgoto correndo para salvar suas vidas. Será a liga? Hã? Em meio a sussurros abafados, as figuras de mantos amarelos desapareceram na tempestade. Mas nem todas tinham escapatória. Algumas, sem ter para onde ir, batiam furiosamente nas portas. Abram as portas agora, ou eu mato todos vocês. Abra essa porra de porta. Hoje. Uma porta rangeu ao abrir, e no exato momento em que o intruso do lado de fora sorria triunfante, um jato de lance-chamas disparou, incinerando-o até virar um cadáver meio carbonizado. Bom, a porta bateu novamente. Seguiu-se um silêncio. Os caçadores desesperados dispersaram-se como insetos, procurando freneticamente outra saída. Na entrada de Stone Seed, um pé grande e pesado subiu a escadaria. Hyperior, continue em frente. Avance pelas ruas e siga para oeste. Shiro não recolheu seus Pokémon ao entrar na cidade. Em vez disso, ele e os outros mantiveram a formação, avançando firmemente. Embora os caçadores de mantos amarelos tivessem recuado ao som de sua aproximação, ele permaneceu cauteloso. Alguns dos grupos de caçadores mais organizados provavelmente os observavam como hienas, aguardando o momento certo para atacar. Enquanto avançavam, observando os prédios ao redor, Marvin se pronunciou. Soul City tem uma academia, certo? Sim, sim, respondeu Alistair primeiro. Nessa franziu a testa, olhando ao redor da cidade. Após um momento de hesitação, perguntou: um líder de ginásio tem a autoridade e a responsabilidade de administrar seu território, não é? Então, onde está o líder de ginásio de Stone City? E quanto às forças da empresa? Por que não estão mantendo a ordem?
Ao ouvir isso, Shiro também se virou na direção do ginásio e incentivou o Imperior a seguir em frente. Academia Stone Seed. A imponente estrutura foi construída com pilares de pedra rústica amarelo acinzentada, empilhados de maneira grosseira, porém imponente. Embora de design primitivo, era notavelmente robusta, protegendo tudo em seu interior da implacável tempestade de areia. Lá dentro, em uma arena de treinamento circular, uma fila de Pokémon, Top, Sirfet, Aluxia, Machamp e Graploct estava em formação, cada um atacando incessantemente bonecos de treinamento de pedra endurecida. Na beira da arena, uma garota de cabelos grisalhos desferia uma chuva de socos e chutes em um saco de areia pesado, com movimentos precisos e ágeis. Continue lutando, Bé. Dê tudo de si. No centro do campo de treinamento, um homem vestido com roupas escuras de estilo antigo estava de pé com as mãos atrás das costas. Sua voz era severa e imponente. Lembre-se, enfrentar adversários mais fortes é a chave para o crescimento. Mesmo que a vitória seja impossível, lute com tudo o que você tem, force um empate se necessário. Sim, padre. Thea respondeu em voz alta, seus golpes ficando ainda mais ferozes. Seus Pokémon, impulsionados por sua determinação, intensificaram o treinamento junto com ela. O líder de ginásio de Stone City assentiu com satisfação e caminhou em direção às portas seladas do campo de treinamento. Assim que ele saiu, um homem magro e trêmulo cambaleou em sua direção e caiu de joelhos. Líder de ginásio. Lá fora. A tempestade de areia. Por favor, você tem que nos salvar. Bom, esse é o problema da liga, não meu. Eldon bufou com desdém e chutou o homem bem no peito, fazendo-o rolar pelo salão principal. Quem deixou esse idiota entrar no meu salão de recepção? Ken. Dois homens musculosos avançaram imediatamente, agarraram o homem que se debatia e o arrastaram em direção à porta. Perto dali, um homem alto e corpulento, vestido com um uniforme militar branco, deu um passo cauteloso para frente e falou em voz baixa. O professor Eldon alegou ter notícias urgentes, mas não quis dizer quais eram. Foi por isso que o chamamos. Dison Eldon disse arrastado, lançando um olhar de soslaio para seu aluno, que rapidamente baixou ainda mais a cabeça. Eu te disse, ninguém entra. Não disse. Perdoe-me, professor. Dison ajoelhou-se, pressionando as mãos contra os joelhos enquanto escolhia cuidadosamente as palavras. Um grupo de treinadores rebeldes da região selvagem se uniu. Eles estão saqueando, atacando pessoas e até tentando invadir nosso ginásio. Só tem um pouquinho de areia lá fora. Só um pouquinho de areia. A voz de Eldon se elevou, sua raiva contida prestes a explodir. Sem dizer mais nada, ele marchou em direção à entrada do ginásio. Eldon não se importava com as besteiras que aquele desgraçado do Rose estava aprontando em Stoneseed sob o pretexto de arqueologia. Mas se esse caos começasse a interferir nos treinos da sua academia, ele mesmo daria um fim nisso. Van. As enormes portas de pedra do ginásio se abriram com um único chute. Capítulo 82. Stoneseed Gym Leader. Oh. O vento uivava como o lamento de um fantasma, carregando areia para dentro do ginásio e açoitando o rosto de Eldon. Sem precisar dizer uma palavra, Dison rapidamente tirou uma grande capa cinza e a colocou sobre o líder do ginásio. Eldon examinou a área externa. Um grupo de figuras encapuzadas de amarelo passou correndo pela entrada. Eles são. Dison começou, mas antes que pudesse terminar, o líder do ginásio já havia lançado uma Pokébola. Num clarão de luz surgiu um Pokémon imponente, de 4 braços e pele azul clara, Machamp. Machamp, mate esses cães imundos. A voz de Eldon soou clara nos ouvidos de Dison. Na rua, Machamp, com força de nível de ginásio, derrotou rapidamente os humanos frágeis. Nem precisou usar nenhum golpe. Apenas com força bruta, agarrou cada uma das figuras de manto amarelo em seu caminho e esmagou suas gargantas como gravetos. Em poucos segundos, corpos sem vida jaziam estendidos em frente à entrada da academia. Dison engoliu em seco, com o coração disparado. Então, a voz arrepiante de Eldon sussurrou ao seu lado. Dison, limpe os corpos. Tem um maior ali, eu mesmo cuido disso. Dito isso, Eldon, envolto em seu manto cinza, saltou para a frente ao lado de Machamp, dirigindo-se diretamente para o enorme Imperior à distância. Por trás da besta com armadura de pedra, Alistair, ainda montado em seu Dusclops, estreitou os olhos. Alguém está vindo, murmurou ele. Alguém. Tiro franziu a testa. Pode ser mais específico? Um treinador de nível de ginásio, disse Alistair, com a voz subitamente tensa. E ele tem um Machamp de nível de ginásio. Um Pokémon de nível de ginásio? Tiro ficou surpreso.
Ele não conseguia adivinhar de imediato quem poderia ser. Se fosse alguém da Macrocosmos, não estaria sozinho. Haveria um grande grupo de funcionários uniformizados, o que facilitaria o reconhecimento. Se fossem caçadores tentando explorar o caos, isso também não faria sentido. Um treinador desse nível não se incomodaria com algo tão pouco lucrativo e ineficiente. Um Machamp do tipo lutador. Será que é o líder do ginásio de Stone Seed? Shiro ponderou. Talvez ele tenha enviado seus Pokémon à frente como um aviso. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Alistair gritou: Eles estão quase aqui. Menos de 20 metros. Ele vai atacar. Tiro não esperou nem mais um segundo. Não importava quem fosse. Se estivessem se aproximando com intenções hostis, eram inimigos. Recuem. Cubram os outros lados. Tiro ordenou aos seus companheiros de equipe. Então, ele ordenou ao seu Pokémon inferior, use Tumba de Pedra. Marvin e os outros recuaram rapidamente, enquanto Shiro também se moveu para trás para evitar ser atingido pelo fogo cruzado. Machamp, por ser do tipo lutador, tinha uma vantagem natural sobre o tipo Pedra de Superior, e golpes do tipo Pedra só causariam metade do dano a ele. No entanto, Tiro não estava mirando em causar dano. Tumba de Pedra tinha outro efeito, reduzia a velocidade do alvo. Com a tempestade de areia já dificultando os movimentos, isso atrasaria ainda mais o inimigo. A maior preocupação de Shiro era que o oponente usasse sua mobilidade superior para superar seus Pokémon. Afinal, o Hyperior não era exatamente ágil. Não conseguia reagir com a mesma rapidez ou ajustar seus ataques instantaneamente como outros Pokémon. RAI. Com um rugido, o Hyperior golpeou o chão com força. A terra tremeu enquanto rochas enormes se erguiam e desabavam ao redor do Machamp que se aproximava. O guerreiro de 4 braços esquivou-se de cada uma delas com passos rápidos e precisos, ileso pelas pedras que caíam. Mesmo assim, agora estava preso no terreno rochoso. A energia do solo começou a pesar sobre ele, drenando sua velocidade. De pé na extremidade do campo de pedras, Eldon deu uma ordem firme. Machamp, use quebra-tijolos. Destrua todas as rochas. Machamp, rugiu o Pokémon enquanto seus músculos se contraíam. Anos de treinamento endureceram seu corpo como pedra. Ele reuniu poder em um instante, sua mão direita brilhando com uma luz marrom avermelhada intensa. Com um único golpe certeiro, estilhaçou a primeira rocha em seu caminho e, em seguida, avançou. Tiro não conseguia enxergar claramente através da tempestade de areia, mas pelos sons, percebeu o que estava acontecendo. Seu oponente estava tentando romper a barreira pela força bruta. Ele ordenou rapidamente: o Imperior, use o Bulldozer. Seguindo o comando, o Imperior ergueu seu pé pesado e o golpeou com força no chão. Seu corpo enorme o seguiu, fazendo a terra tremer. Pum, pum, pum. O impacto violento rapidamente causou desconforto a Machamp. Combinado com o efeito de desaceleração do ataque, a velocidade de Machamp diminuiu ainda mais. Mas Eldon não se importava com nada disso. Tudo o que ele queria era derrubar aquela besta enorme o mais rápido possível. Ele gritou novamente. Machamp, combate corpo a corpo. Nocauteio com um só golpe. Mesmo enquanto o Imperior ainda pisoteava o chão, Machamp de repente avançou. Ele se recuperou dos tremores em alguns passos rápidos e diminuiu a distância. Combate próximo era um poderoso golpe do tipo lutador. Sacrificava a defesa em prol de um ataque total, visando devotar o alvo com um único golpe. Seu poder era especialmente letal contra o Imperior, que era fraco contra golpes do tipo lutador. O dano seria imenso. Mashiro nunca planejou deixar seus Pokémon enfrentarem Machamp de frente, não com tamanha desvantagem em tipo e velocidade. Foi uma batalha selvagem. Não havia regras aqui. Dracuas. Com seu chamado grave, Draculac rompeu de sua sombra como uma serpente fantasmagórica. Moveu-se com uma graça sinistra, cortando a tempestade de areia. Graças à cobertura de areia e à sua camuflagem natural, Machamp não o havia notado. Seu foco ainda estava fixo na enorme fera à sua frente, aguardando o momento certo para desferir o golpe final. Dragão. Só quando o rugido ecoou em seus ouvidos, Machamp virou a cabeça. A apenas 2 metros de distância, viu Draculac vindo em sua direção pela lateral. Antes que pudesse reagir, Draculac, com o corpo envolto em energia pulsante de dragão, investiu contra ele. O ataque do dragão aterrissou em cheio. Machamp foi lançado para longe, arremessado no ar e se chocou contra os escombros. Por trás, Eldon não conseguia ver nada através da areia e das rochas. Ele franziu a testa, perguntando-se por que Machamp ainda não havia derrotado o Imperior. Não se ouvia o som de uma besta gigante caindo.
Sua dúvida só aumentou quando Machamp rastejou para fora dos escombros à sua frente. Estava se debatendo, gravemente ferido, arrastando-se com as quatro patas. O rosto de Eldon se fechou ao ver o estado ensanguentado de seu Pokémon. Ele se virou para correr, mas algo o deteve. Dracolaco o encarava fixamente, com os olhos semicerrados em silêncio. Nível de Elite. O líder do ginásio não terminou a frase. Uma sombra fina e filamentosa envolveu sua boca e paralisou seus membros. À medida que o estrondo dos passos de Hyperior aumentava, Eldon fechou os olhos em desespero. Ele não conseguia entender como um grupo de treinadores selvagens e desorganizados poderia comandar um Draculac de nível Elite. Com esse poder todo, porque eles simplesmente não se juntariam a Macrocosmos e viveriam confortavelmente. Por que desperdiçá-lo aqui na natureza selvagem? Capítulo 83, B. Esse cara nos atacou sem dizer uma palavra? O Hyperior parou abruptamente quando Shiro deu um passo à frente, posicionando-se em frente ao homem caído. Marvin, Alistair e Nessa rapidamente cercaram o estranho, trocando olhares perplexos. Espere um segundo. Este não é Eldon, o líder do ginásio de Stone Seed? Marvin estendeu a mão e puxou o capuz cinza para baixo, revelando o rosto do homem. Ele apertou os olhos para ter certeza. Cabelo curto, barba por fazer, bochechas encovadas, tez pálida, não havia como confundir. Marvin já o tinha visto antes. Era definitivamente Eldon. Ao ouvir seu nome, Eldon abriu lentamente os olhos e olhou para as quatro pessoas que o cercavam. Você. Você é da Liga? Perguntou ele, com a voz trêmula enquanto lutava para falar. Os outros três permaneceram em silêncio e se voltaram para olhar para Shiro. Embora fossem membros da Macrocosmos e devessem ser considerados pessoal da Liga, naquela situação tudo se resumia às suas palavras. Shiro não respondeu. Em vez disso, abaixou-se e procurou em Eldon, tirando um conjunto de pokébolas do cinto do homem. Com facilidade e prática, encontrou a que continha Machamp e recolheu o Pokémon para dentro dela. Todas Ultra Balls. E bem trancadas também. Não parece que nenhuma delas foi treinada por você pessoalmente, comentou ele, agitando a Pokébola na frente de Eldon antes de guardá-la no bolso. Marvin e os outros não apresentaram objeções, sabendo que aqueles eram os espólios de batalha de Shiro. E o rosto de Eldon coou de vergonha. Ele forçou a voz a um sussurro. Esses Pokémon, eles pertenciam ao líder de ginásio anterior. Por favor, senhores da liga, eu imploro, tenham misericórdia. Shiro apenas deu uma risadinha e não disse nada. Ele acenou para Dracoac levar o homem contido em direção ao ginásio de Stone Seed. Não havia dúvidas de que aquele homem era o líder do ginásio da cidade, mas a luta havia terminado e a vitória era dele. Se Shiro tivesse sido derrotado, será que Eldon o teria poupado? Shiro, murmurou Marvin, inclinando-se para perto. Ele é o líder de ginásio. E com as coisas já desse jeito, a Ben não deveria ser a oponente do Alistair? Será que nós? Ele fez um gesto como se estivesse cortando o ar, como se planejasse eliminar todos na academia. Não é uma boa ideia, Shiro balançou a cabeça após pensar por um momento. Mesmo com a tempestade de areia, não é caótico o suficiente para conseguir algo assim. Qualquer um com a capacidade de matar seria notado instantaneamente. Não, eu não quero matar ninguém, protestou Marvin com urgência. Eu só quero dizer que devemos levar os Pokémon da Bea também. Sem eles, ela não pode participar do desafio de ginásio. Shiro ficou momentaneamente atordoado, percebendo que estava concentrado demais em matar. Vamos dar uma olhada na academia primeiro, disse ele finalmente, mudando de assunto. Assim que entendermos a situação, decidiremos. E além disso, com a força do Alistair, não precisamos ir tão longe. Com o caminho livre, o grupo avançou em meio à tempestade de areia furiosa, escutando Eldon, já amarrado, de volta ao ginásio de Stone Seed. Entretanto, na entrada do ginásio. Após limpar os cadáveres deixados na rua, Dizon, que originalmente pretendia seguir o líder do ginásio, voltou correndo em pânico total. Ofegante, ele bateu nas portas, gritando para que as pessoas lá dentro abrissem. No instante em que a porta se entreabriu, ele entrou sorrateiramente. Acabou. Tudo acabou, Dizon desabou contra a porta, seu peito subindo e descendo rapidamente. Professor, ele. E? O que aconteceu? Alguns aprendizes trocaram olhares confusos, sem entender a comoção. Dizon tentou se firmar e ficar de pé, mas o pânico o dominou, suas mãos escorregaram e ele se chocou contra uma delas. Felizmente, o aprendiz o segurou antes que ele caísse de cara no chão. Os olhos de Dizon se encheram de lágrimas ao se lembrar da cena. Vários treinadores de sobrevivência na natureza derrotando Eldon com facilidade. Ele não conseguia entender.
O líder do ginásio tinha uma equipe inteira de Pokémon de nível de ginásio. Como ele poderia perder para um bando de pares imundos que corriam por aí como ratos? E agora, com esse clima brutal, sem ninguém para protegê-los, como a academia iria sobreviver? Eu nunca deveria ter deixado o professor ir embora, Dizon soluçou. O grandalhão se agarrou ao aprendiz que o amparou como uma menininha assustada, chorando enquanto cambaleava até a sala de estar. Seu comportamento estranho deixou todos confusos. Infelizmente, Dizon estava completamente perplexo. Não importava quantas vezes o questionassem, ele não conseguia explicar o que havia acontecido. Senhorita Bea, aconteceu uma coisa terrível. Dizon irrompeu no campo de treinamento, gritando na direção de Bea, que ainda estava no meio do treino. Ela acabara de chutar o saco de areia à sua frente. Atordoada, desviou-se do saco que retornava e caminhou em direção ao homem em pânico que caía no campo. O que é isso? Perguntou ela. Dizon caiu de joelhos, gaguejando. É, professor. Ele foi feito refém. O quê? Bea agarrou a gola da camisa dele com as duas mãos e o puxou para perto. O que você acabou de dizer? Professor Eldon. Ele. Bison hesitou e gaguejou, lutando para encontrar as palavras. Levou um instante, mas finalmente conseguiu explicar o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, um grupo de aprendizes correu para o campo, gritando uns com os outros. Senhorita, tem um treinador lá fora. Ele capturou o líder de ginásio. Em meio ao caos, B abriu caminho à força pela multidão e saiu do campo de treinamento em direção ao salão. Ali, ela viu 4 figuras encapuzadas e um Pokémon flutuando ao lado delas, Dracolac, um pseudo-lendário de nível Elite. Nível de Elite, os olhos de Bea se fixaram na criatura enquanto ela murmurava baixinho. Tiro deu um passo à frente, posicionando-se na frente. Com uma das mãos, ergueu Eldon, que estava amarrado, e falou asperamente. Esse cara invadiu sem dizer uma palavra e tentou nos matar. O ginásio de Stone Seed não tem nada a dizer sobre isso? Bea não respondeu. Seus olhos estavam fixos em seu pai, envolto em amarras escuras. O homem orgulhoso e severo que ela sempre admirara agora estava de cabeça baixa, envergonhado, incapaz de encará-la. Tiro olhou em volta do salão. O lugar era rústico e despojado. Para uma academia que se dizia ter uma história tão longa, não havia nada que a demonstrasse, nem mesmo uma única peça de decoração refinada ou de valor histórico. Perto da entrada da área de treinamento, um grupo de aprendizes se aglomerava, espiando nervosamente. Eles estavam acostumados a implicar com adversários mais fracos, não a enfrentar ameaças como essa. Tiro suspirou. Ele esperava encontrar algo valioso ali, mas foi uma decepção. Se fossem pessoas comuns atacando, ele não teria mostrado nenhuma piedade. Mas ele não podia matar o líder de ginásio da cidade. Se Eldon morresse, mesmo que os moradores da cidade não soubessem a verdade, os figurões da liga certamente saberiam. Não havia a menor chance de deixarem alguém assim participar do desafio de ginásio. Afinal, o objetivo da missão da equipe especial era construir uma reputação sólida, não atrair má publicidade antes mesmo de começar. Então, Shiro respirou fundo e disse em voz baixa: Diga-me o que você tem a dizer. Capítulo 84 Into the Desert. E. Ela não conseguia encontrar as palavras. Ela sabia perfeitamente que, com as tempestades de areia lá fora, seria quase impossível enxergar o adversário com clareza. Seu pai tinha saído na pior hora possível, se metido em encrenca e agora tinha sido trazido de volta para cá daquele jeito, amarrado e espancado. Mas se as pessoas que o capturaram fossem realmente aqueles treinadores selvagens e sem lei, ele não teria sobrevivido. Estaria morto, enterrado na areia e o ginásio já teria caído. O fato de o terem trazido de volta para cá, eles só queriam um motivo para trocá-lo de volta. Esse pensamento acalmou seu coração. Bea cerrou os punhos, tomou uma decisão e não hesitou. Ela deu um passo à frente, ajoelhou-se rente ao chão e pressionou a testa contra o piso, assumindo uma postura dureza completa. Sinto muito mesmo. Foi meu pai quem errou, disse ela claramente. Por favor, poupem a vida dele. Se quiserem algo em troca, concordaremos. Ao ouvir suas palavras, Shiro deu um sinal. Dracoac libertou o líder de ginásio que estava contido. Tenho algumas perguntas, disse ele. Assim que Eldon caiu no chão, Bea rapidamente se moveu para ampará-lo. Os aprendizes nervosos que se escondiam perto da porta do campo de treinamento também soltaram suspiros de alívio. Tiro olhou em volta e perguntou: Você sabe de onde vem toda essa areia? É a liga, murmurou Eldon, ainda sem fôlego. Eles vieram aqui. Disseram que queriam desenterrar alguma história maldita. Passaram-se alguns minutos enquanto Eldon dava um resumo geral, ocasionalmente complementado pelos outros aprendizes.
Eventualmente, Tiro conseguiu juntar a maior parte da história. Há cerca de 5 dias, uma equipe arqueológica enviada pelo presidente Rose chegou a Stone City e seguiu imediatamente para o deserto ocidental para iniciar uma escavação em grande escala. Após apenas um dia, a areia começou a soprar pela cidade. No início, não foi tão ruim e não afetou muito o cotidiano. Mas, 2 dias atrás, chegou o famoso Invicto Leon. Depois disso, tudo mudou. Era como se a cidade inteira estivesse amaldiçoada. As tempestades de areia pioravam a cada hora até se tornarem o que são agora. Com tantos treinadores presos, a revolta se espalhou rapidamente. Eventualmente, eles se uniram em torno de uma pessoa. O nome daquele homem é Dalton, disse-lhes um baixinho por trás de Bea. Ele tem 3 Pokémon de nível de ginásio, todos do tipo inseto. Ele mesmo os treinou. Tiro assentiu com a cabeça enquanto assimilava a informação, e então perguntou: Você sabe onde está a equipe da Liga agora? E quanto a Leon? No deserto ocidental, respondeu Eldon fracamente. Tiro não perguntou mais nada. Acenou com a mão e Draculac desapareceu de volta para sua sombra. Então, virou-se e saiu com os outros 3. Ao saírem pelos portões do ginásio, o enorme prior que guardava a entrada se mexeu e começou a seguir o grupo para o oeste. Lá dentro, Eldon desabou no chão em silêncio. Ele não conseguia nem olhar para Bea, muito menos se explicar. Professor, está tudo bem. Eles só foram muito fortes, disse Dizon gentilmente, tentando confortá-lo. Eldon esboçou um sorriso amargo. Sim, eu simplesmente fui superado. Se ao menos eu tivesse a força do líder de ginásio anterior. Enquanto falava, ele ergueu os olhos. Tudo o que viu foram os aprendizes da academia ao seu redor, com expressões que misturavam admiração e vergonha. E já estava de volta ao campo de treinamento, num beco estreito perto do ginásio de Stone City. Um homem envolto num manto amarelo empoeirado encostou-se à parede, observando o poderoso Liprior desaparecer na distância. Ele se virou e entrou no beco, serpenteando por várias curvas e voltas até chegar a uma grande casa residencial. Ele bateu na porta 3 vezes em um ritmo específico. Já vou, gritou uma voz rouca de dentro. A porta rangeu ao abrir, e o homem encapuzado deslizou pela fresta estreita como um peixe, rápido e silencioso. Lá dentro, vários homens corpulentos estavam agachados ou encostados nas paredes. No centro, um homem estava sentado em uma cama. Sua voz grave preenchia o cômodo. Camille, você foi o primeiro a relatar a entrada de membros da Liga na cidade. O que você viu depois disso? Quem lutou com quem? Chefe Dalton, Camille fez uma pausa e então respondeu. Era o líder do ginásio de Stone City, Eldon. Ele lutou contra os treinadores da Liga. Ah, é agudo. Então até o pessoal da Liga está se atacando. Dalton ergueu um braço mais grosso que a coxa de um homem adulto e coçou a testa lisa, visivelmente confuso. Ele perguntou novamente: Você sabe por quê? Camille rapidamente organizou as palavras. Parece que Eldon confundiu os treinadores da liga com um de nós. Mas ele perdeu e foi capturado por eles. Ah! Dalton jogou a cabeça para trás, indo. Depois de se acalmar, ele perguntou: Ele morreu? Não, ele não fez isso, respondeu Camille cautelosamente. Mas as pokébolas dele foram levadas por aqueles treinadores da liga. Então, nós deveríamos. Não toquem na academia de Stone Seed, interrompeu Dalton. Por que não? Porque aquele cara, Eldon, já vendeu tudo o que tinha valor. Usou o dinheiro para treinar a filha. A única coisa que sobrou de valor naquele lugar foram os Pokémon de nível de ginásio que ele herdou do pai. E agora Dalton instalou a língua. Então, o que vamos fazer? Camille parecia confuso e perdido. Se não vamos atrás do ginásio, então para onde? Vamos para o oeste, disse Dalton, batendo na coxa. Quero ver que tipo de confusão a liga está causando por lá. Ele dispensou Camille com um gesto de mão. Eu não algumas pessoas. Façam um reconhecimento do local. Depois voltem e relatem o ocorrido. Enquanto isso, Tiro e seu grupo se moviam silenciosamente pelas ruas de Stone City. Além da areia e do vento intermináveis, ninguém, nem mesmo um Pokémon, ousava ficar em seu caminho. Logo deixaram a cidade e seguiram por uma escadaria meio enterrada na areia. Através da poeira, conseguiam distinguir vagamente rochas irregulares à distância. O vasto deserto estendia-se infinitamente diante deles. Com uma visibilidade tão baixa, até mesmo avistar as forças do macrocosmo seria um desafio. Marvin continuou a tocar no seu dispositivo de comunicação, experimentando diferentes configurações. Eventualmente desistiu. Não faço ideia do porquê, mas desde que entramos na cidade, o aparelho está sem sinal. Nada funciona.
Tiro assentiu levemente, já esperando por isso. Ao chegarem ao pé da escadaria, o deserto se abriu ao redor deles, fustigado pelo vento e recortado por formações rochosas deformadas. Dracoac, suba no ar e explore a área, ordenou Shiro. Dracoac emergiu da sombra a seus pés, contorceu seu corpo esguio e desapareceu na tempestade. Enquanto esperavam em silêncio, Nessa finalmente falou. Vocês realmente acham que a empresa tem como parar essa tempestade de areia? Quem sabe? Murmurou Marvin, agachando-se e cutucando um capim selvagem que teimosamente se agarrava ao chão. Tiro não respondeu. Permaneceu imerso em pensamentos até que percebeu Alistair soltar Mimikyu silenciosamente de sua Pokébola. A pequena criatura desapareceu na tempestade de areia sem dizer uma palavra. O dos clones de 2 metros de altura sob Alistair também se moveu. Ele abriu os braços e liberou energia do tipo fantasma, formando uma barreira em forma de meia cúpula para conter a areia. Ao ver isso, Nessa fez com que seu Dreadnought cravasse suas garras na terra, erguendo uma alta parede de pedra de 2 metros de altura. O SR. Mímico de Marvina adicionou uma espessa camada de gelo, reforçando a estrutura. Juntos, eles formaram um escudo protetor e resistente contra a tempestade. Capítulo 85. Ruins. Tiro e os outros esperaram o que pareceu uma eternidade à beira do vasto deserto. Finalmente, avistaram Dracoac emergindo da tempestade de areia rodopiante, deslizando rapidamente em sua direção. Quase ao mesmo tempo, o Mimikyu de Alistair colocou sua cabeça esfarrapada para fora de um buraco no chão. Você viu as forças da companhia? Perguntou Shiro, acariciando suavemente o pescoço de Dracoac. Dragão. O Pokémon levantou uma garra e apontou em uma direção específica. Ali. Tiro seguiu o gesto. Esvolto. Dracoac assentiu com a cabeça, girou e desapareceu em sua sombra. Mesmo sendo poderoso, voar pela tempestade de areia ainda era muito desconfortável. Era muito melhor se esconder na sombra de Shiro, onde era fresco e silencioso. Enquanto isso, Alistair continuava questionando seu Mimikyu. Depois de um instante, ele pegou uma Pokébola e o recolheu. Marvin foi o primeiro a falar. Ei, Alistair, aquela sua coisinha encontrou alguma coisa? Alistair virou-se lentamente, sua máscara branca e oca sem expressão alguma. Sem dizer uma palavra, ergueu a mão e apontou para o pequeno buraco de onde Mimikyu havia emergido. Dentro do buraco escuro, a areia se contorcia lentamente, quase como se estivesse afundando. Areia movediça. Tiro ficou surpreso. Ele se aproximou para observar melhor. Se a área em que eles estavam estivesse repleta de areia movediça, atravessar para alcançar o posto avançado da companhia seria extremamente difícil. Não, está afundando muito devagar, disse Shiro enquanto pegava um punhado de areia e a examinava cuidadosamente. Parece mais que algo aconteceu nas profundezas da terra e está afetando a superfície. Mas... Ele franziu a testa, incerto. Parecia que ainda podiam passar, mas se chegassem a um ponto onde o solo tivesse desabado com mais força, a situação poderia ficar perigosa rapidamente. Nesse instante, Nessa se aproximou dele e disse: Vamos por onde Draculaca apontou. Ela então chamou seu Drenal e deu um tapinha confiante em sua cabeça rochosa e irregular. Drenal consegue cavar túneis subterrâneos e explorar o caminho à frente. Meu mister, Nimi pode congelar a areia instantaneamente se ela ficar perigosa, acrescentou Marvin, aproximando-se com os braços atrás da cabeça. Ele apontou para o seu mister. Mimi, que estava cambaleando, ao lado dele. Enquanto conversavam, Predinal já havia mergulhado no chão, deixando para trás um rastro de areia que se estendia para frente, estreito o suficiente para 2 pessoas caminharem lado a lado. Vamos seguir o rastro, explicou Nessa. Se o caminho parar de subir, provavelmente significa que Dreadnought ficou preso em areia movediça. Shiro não perdeu mais tempo. Deu um passo à frente e recolheu seu Hyperior, que estava parado em silêncio perto da escadaria rochosa. Vamos embora, disse-lhe em voz baixa. Ao perceber que Dreadnought se movia rapidamente no subsolo, ele acelerou o passo. Marvin e Mister. Mimi seguiam de perto. Os 4 permaneceram em silêncio enquanto avançavam. Seu único objetivo agora era atravessar a tempestade de areia e alcançar o posto avançado da Macrocosmos o mais rápido possível. Em outro lugar, mais adentro do deserto, atrás de uma seção desmoronada de um muro, várias tendas altas, amarelo-esverdeadas, estavam agrupadas bem próximas umas das outras, presas ao muro desgastado para não serem levadas pelos fortes ventos. A visibilidade estava baixa devido à tempestade, mas as formas escuras dos veículos todo-terreno da Macrocosmos eram vagamente visíveis em fileiras organizadas. A oeste do acampamento, uma enorme estátua de pedra erguia-se do chão do deserto.
Anos de vento e areia o desgastaram tanto que sua forma original era quase impossível de distinguir. Apenas o contorno tênue de uma criatura quadrúpede podia ser visto, assemelhando-se a uma esfinge borrada. A base da estátua tinha 3 metros de altura. Uma fenda profunda e escura se abrira perto da base, com largura suficiente apenas para a passagem de uma pessoa. Essa abertura dava acesso às ruínas antigas que as forças do macrocosmo estavam explorando naquele momento. Ninguém havia retornado das ruínas durante um dia inteiro. Dentro de uma das tendas, eu andava de um lado para o outro, visivelmente nervoso. De repente, virou-se e gritou: Alguma novidade? Os dispositivos de detecção que a equipe B5 trouxe ainda estão funcionando? Os pesquisadores de jaleco branco continuavam teclando freneticamente, com os olhos fixos nos monitores. Ninguém respondeu. Irritado, Leon passou por eles em direção à estação de comunicações no fundo da tenda. Lá, um funcionário de uniforme cinza estava sentado, cabisbaixo, fingindo trabalhar. As luzes vermelhas piscantes no console eram completamente ignoradas. O que você está fazendo? Leon perguntou bruscamente, com a voz cortante. Você já contatou a equipe de missões especiais? O homem endireitou-se num sobressalto, assustado. Mexeu desagitadamente no console, apertando os botões numa tentativa vã de parecer produtivo. Mas Leon não se deixou enganar. Os dedos do homem nem sequer tocavam nos botões. Ele estava fingindo. Van. Leon deu um tapa no console e saiu frustrado. Ele estava farto daquilo. Aquelas pessoas estavam enlouquecendo. Desde que o presidente Rose o designou para cá, as coisas não têm sido nada como ele esperava. Eles alegaram que uma revolta de Pokémon selvagens ou algum incidente inesperado poderia ocorrer e que ele estava lá para garantir a segurança. Mas depois de todos esses dias, tudo o que ele viu foram tempestades de areia crescentes e equipes da empresa desaparecendo. Nenhum vestígio de Pokémon selvagens. Leon se deixou cair em um sofá de uma pessoa ao lado dos pesquisadores, levando as mãos à cabeça enquanto tentava descobrir o que fazer em seguida. No momento, o problema mais sério era a tempestade de areia. A situação já havia interrompido o trânsito e a vida cotidiana entre duas cidades importantes. Se isso continuasse, dezenas de milhares de pessoas poderiam estar em perigo. Partindo do pressuposto de que a equipe B5 e o esquadrão de missões especiais já haviam perecido na tempestade, Leon sabia que proteger os cientistas naquela tenda era agora sua prioridade máxima. Além da tempestade de areia e dos Pokémon selvagens que se escondiam nela, ele precisava ter ainda mais cuidado com os criminosos que se escondiam em Stone City. Esses foras da lei fariam qualquer coisa por dinheiro. Mas eu preciso encontrar um jeito de parar a tempestade de areia, Leão murmurou para si mesmo, formulando um plano em sua mente. A origem da tempestade ainda era aquela maldita ruína. Ele poderia deixar seus Pokémon mais fortes para trás, guardando a tenda, e então seguir para as ruínas subterrâneas próximas. No caminho, poderia procurar pela equipe B5 e tentar descobrir como deter a tempestade. É isso aí, murmurou Leon, já de pé. Ele se virou para os pesquisadores obcecados e perguntou: Vocês ainda têm algum dado sobre a equipe B5? Claro, Leon, mas por favor, não se precipite, respondeu Agrid, o homem de óculos mais próximo, virando-se para acalmá-lo. É sei o que precisaremos de mais. Ele parou no meio da frase, com as mãos congeladas sobre o teclado. Ao mesmo tempo, todos os pesquisadores pararam o que estavam fazendo. Todos se entreolharam em silêncio. O que aconteceu? Perguntou Leon, mais confuso do que nunca. A equipe B5 está completamente sem contato, disse uma mulher de cabelos curtos, levantando-se da cadeira. Todos os dispositivos de detecção foram destruídos. Nenhum sinal. Ela gesticulou em direção ao monitor agora apagado. Precisaremos que alguém entre nas ruínas.